Por um ano, minha sogra e meu noivo me trataram como a noiva pobre e útil, aquela que eles podiam controlar, humilhar e usar como fachada perfeita. Eles achavam que eu era só uma garota simples, grata por estar ali, enquanto riam pelas minhas costas e diziam que Marcos merecia alguém melhor. Só que eles não sabiam a única parte importante da história. A coitada sem dinheiro era a dona da empresa bilionária onde meu noivo traidor era apenas um gerente convencido. E quando descobri a traição que eles juraram que eu nunca teria coragem de enfrentar, eu não fiz escândalo. Eu fiz uma ligação. Cancele o casamento e avise ao conselho que estou comprando a queda dele. Naquela semana, eles descobriram que não tinham humilhado uma mulher fraca. Tinham provocado a herdeira que podia demitir todos eles com uma única assinatura. A verdade é que eles nunca me humilharam porque eu era fraca. Me humilharam porque achavam que eu não tinha como reagir. Mal sabiam eles que eu era a pior pessoa possível para se trair. A mulher que herdou a empresa, o poder e, principalmente, o silêncio necessário para acabar com todos eles sem que percebessem que o jogo já tinha começado. Eu sempre detestei chamar a atenção. Sempre preferi ficar em silêncio observando tudo do que me envolver emocionalmente com dramas. E para a minha família, isso sempre foi extremamente conveniente. Eu não era a filha favorita, nem a rebelde. Eu era o porto seguro, o banco, o recurso garantido no fim do mês, a solução silenciosa para cada crise financeira que eles mesmos criavam. Meu nome era Ana, e aos 30 anos, eu estava noiva de Marcos, um gerente de nível médio na área de logística de uma grande corporação, um homem que parecia ter saído de um catálogo de moda executiva. Nossa dinâmica era estranha, e era inteiramente construída sobre uma mentira que eu, por um motivo que só agora entendo, permiti que se estabelecesse. Marcos e seus pais, a família Peterson, acreditavam piamente que eu vinha de uma origem estritamente modesta. Não que fôssemos pobres, mas eu nunca revelei a verdadeira extensão da fortuna dos meus pais. Meu pai, um gênio da logística e da codificação, fundou a Logicorp, uma das maiores e mais discretas empresas de software de cadeia de suprimentos do mundo, e eu era a única herdeira. Marcos me convenceu a manter o segredo, usando o argumento esfarrapado de que ele queria que as pessoas o vissem como um sucesso por si só, e não por causa do dinheiro de sua esposa. Eu aceitei a premissa, na época, como um teste de caráter, um conselho sutil do meu pai, que sempre me alertou para conhecer verdadeiramente o homem antes de unir nossas vidas, e mais importante, de expor a Logicorp a riscos desnecessários. O segredo, no entanto, rapidamente se tornou uma arma nas mãos dos Peterson. Minha sogra, Sônia, era a epítome da condescendência disfarçada de simpatia. Ana é tão pé no chão, tão realista, ela dizia nas reuniões de família e jantares sociais, com um sorriso forçado que nunca alcançava a falsidade de seus olhos. É tão bom para o Marcos ter alguém que não gasta à toa. Não como a filha do vizinho, que só quer saber de viagens de luxo e bolsas de grife. Ana é uma mulher prática. Ela elogiava meu vestido de noiva, escolhido para parecer discreto e elegante, minha humildade e minha suposta falta de ambição. Para ela, eu era o acessório perfeito para a imagem de bom moço trabalhador e equilibrado, que Marcos cultivava na Logicorp. Eu era a noiva que não causava problemas e que não competia com o ego dele. Eu suportava essa dinâmica dia após dia, engolindo os comentários e minimizando as pequenas humilhações em prol da paz familiar. A injustiça que eu sofria era silenciosa, tecida em elogios falsos e em olhares de pena de Sônia. Eu passava minhas noites trabalhando no computador, dizendo ser um projeto freelancer complexo, que era, na verdade, como eu disfarçava minhas horas analisando os balanços, auditando os relatórios de desempenho e monitorando a estrutura de governança da Logicorp, minha força secreta. Eu tinha um MBA com foco em fusões e aquisições, e meu passatempo favorito era garantir a solidez da empresa dos meus pais. Foi durante uma dessas revisões noturnas que percebi um declínio, sutil, mas constante, na produtividade da unidade de Marcos. Eu pensei, é o estresse do casamento, ele está distraído, e decidi apenas intensificar o monitoramento. O casamento estava marcado para dali a uma semana, e o nível de estresse de Marcos, ou como descobri depois, sua arrogância, estava no auge. Ele estava estranhamente distante, mas atribuía tudo à pressão do trabalho e aos últimos preparativos, dizendo que precisava de espaço para processar a mudança em sua vida. Ele me convenceu a passar a última noite de solteira em casa, dizendo que precisava de um tempo para si. Eu, ingênua e cansada da tensão pré-nupcial,
Aceitei a desculpa. Foi naquela noite de quarta-feira, uma das mais frias e silenciosas do outono, que a injustiça silenciosa escalou para uma traição inegável. Eu estava na sala, preparando a agenda de compromissos dele para a semana seguinte. Um hábito bobo, mas que ele insistia para que eu mantivesse, quando o celular corporativo dele, que ele havia deixado sobre a mesa, vibrou com uma notificação no topo da tela. Era de Diana Souza, a secretária executiva do CEO da Logicorp. A mensagem, fria e concisa, dizia: "Mal posso esperar pela nossa viagem de negócios no fim de semana. Seu noivado falso acabou, querido. A gente se vê no lounge executivo amanhã." A frase me atingiu com a força de um choque elétrico. Não era só um caso banal. Era a sugestão explícita de um noivado falso. Uma encenação calculada para impulsionar a carreira dele. Diana era exatamente o tipo de mulher que a família Peterson elogiava e me comparava. Ambiciosa, com ótimas conexões e disposta a se envolver nos jogos de poder da alta gerência. E, ironicamente, ela era o que Marcos, em sua mente doentia, achava que merecia, acreditando que eu era apenas um degrau de baixo custo. Ele não estava me traindo por amor ou paixão. Estava me traindo por status e ambição desenfreada. Quando Marcos chegou, ele me encontrou sentada na poltrona com o telefone na mão. Eu o confrontei, mas não gritei. Apenas estendi o aparelho. Ele olhou, e o pânico em seus olhos substituiu instantaneamente a arrogância. Ele negou veementemente no início, alegando que Diana era obsessiva, uma maluca desequilibrada, e que aquilo era uma armação para separá-lo de mim. Mas a mentira dele tinha as pernas curtas demais para sustentar o peso da verdade que eu já sentia. No dia seguinte, a família Peterson, alertada por Marcos, se uniu em sua defesa. Eles transformaram a traição em uma falha minha. "Ana, querida", Sônia disse pelo telefone, sua voz escorrendo veneno disfarçado de doçura. "Você está sendo histérica. Marcos está prestes a ser promovido, e você não pode arruinar a vida dele por uma bobagem na véspera do casamento. Perdoe e esqueça. É isso que esposas boas, com visão de longo prazo, fazem." O pai dele, com sua voz grave, completou: "Pense na imagem, Ana. No escândalo que isso causará na Logicorp. Pense na carreira de Marcos. Você o ama, não ama? Então haja como tal." Naquele momento, eu finalmente quebrei. Mas não de tristeza ou desespero. Eu me senti invadida por uma raiva fria, cortante e calculista. Eles não viam a traição como uma falha moral. Viam-na como um inconveniente a ser varrido para debaixo do tapete para proteger a ascensão social de Marcos na Logicorp. Percebi que o caráter podre dele e a conivência da família eram um risco não só para a minha sanidade, mas para o futuro da empresa dos meus pais, que eu era jurada a proteger. A falta de ética de Marcos era sistêmica. Foi então que peguei meu tablet de trabalho, abri os documentos de acionistas com meu nome de solteira, Ana Ferreira, e liguei para o Dr. Elias, o advogado de longa data da minha família. "Doutor, cancele o casamento", eu disse sem um pingo de emoção na voz. "Não há mais noivado. Mas não vamos apenas terminar. Eu não vou destruir a vida dele. Eu vou comprá-la. Tenho o controle majoritário da Logicorp, não tenho? Quero Marcos e todos os seus cúmplices que souberem e acobertarem essa situação fora da empresa até o final desta semana. Acione o plano de auditoria de ética imediatamente." Eu desliguei o telefone e olhei para o nome de Marcos no organograma que estava aberto na tela do meu tablet. A caça aos tolos havia acabado. O jogo deles de subestimação e traição havia chegado ao fim. Agora, a caçadora estava no comando, e eles nem sequer sabiam que estavam no jogo. A narrativa parou naquele momento de alta tensão, com o futuro profissional de Marcos em minhas mãos, e a satisfação de uma vingança fria e calculada apenas começando. Eu sumi por 3 dias. Disse a todos que o casamento havia sido cancelado por motivos pessoais, sem drama, apenas incompatibilidade. E desliguei o telefone, ignorando a enxurrada de mensagens histéricas de Sônia e as súplicas falsas de Marcos. Enquanto isso, o vilão sem noção, Marcos, furioso com o cancelamento e envergonhado, espalhava para colegas e família que eu era uma louca ciumenta, uma coitada dramática, que não soube lidar com o estresse do casamento e que, por causa do meu temperamento instável, ele havia perdido o melhor que poderia ter. Ele e Diana agiam como se estivessem acima disso, focados em seus jogos de poder na empresa, sem perceber o tsunami regulatório e ético que eu estava orquestrando em silêncio absoluto. Nesses 3 dias, minha equipe legal e de compliance,
sob minha direção total e secreta, acionou o plano de aquisição e auditoria relâmpago. Minha força secreta era o controle acionário e o conhecimento íntimo de cada falha, cada brecha, na estrutura de compliance da LogiCorp. Sob meu nome de solteira, Ana Ferreira, eu conduzi uma auditoria flash de desempenho e ética no departamento de Marcos, sob o pretexto oficial de uma reestruturação de compliance de alto nível, mandatada pelo Conselho, o que era tecnicamente verdade, já que eu era o Conselho. Eu já sabia que a produtividade dele estava em declínio, e agora as auditorias revelaram o uso indevido de recursos da empresa para viagens de negócios com Diana, incluindo bilhetes aéreos, hotéis de luxo pagos com cartão corporativo e relatórios de despesas falsificados para acobertar os encontros. A traição pessoal dele era agora um crime corporativo. A LogiCorp convocou uma reunião de emergência na manhã de quinta-feira. Era uma convocação incomum, com o tema Revisão Estratégica Urgente do Setor de Logística. Marcos entrou na sala de conferências do último andar, confiante e exultante, pensando que o cancelamento do casamento seria superado pela notícia de sua promoção, que ele havia dado como certa após fechar um grande contrato, o qual descobri depois havia sido facilitado por um contato meu que ele nem sequer sabia que era meu. Ele estava radiante, sentando-se à mesa com o CEO, o Sr. Torres e outros diretores, e sorriu presunçosamente para Diana, que estava ao lado dele, atuando como a secretária de confiança do CEO. Ele não tinha ideia de que Diana também estava na mira. A porta da sala se abriu, e eu entrei. Não com meu vestido de noiva cancelado, nem com a modéstia forçada que eu usava como disfarce. Eu vestia um tailleur azul marinho de corte impecável, carregando uma pasta de couro. Meu cabelo estava preso em um coque rigoroso, e meus olhos azuis transmitiam uma frieza profissional. O silêncio na sala era absoluto, interrompido apenas pelo clique seco do meu salto no mármore. O sorriso de Marcos desmoronou em uma máscara de confusão e irritação. Ana, o que você está fazendo aqui? Ele exigiu, arrogante. Isto é uma reunião executiva de alto escalão. Não é lugar para... você. Eu não respondi a ele. Eu me dirigi diretamente ao CEO. Senhor Torres, obrigado por convocar esta reunião. Por favor, dispense a senhora Diana Souza. Ela não será mais necessária e, por favor, chame os seguranças. Tenho algumas decisões urgentes a comunicar. O choque na sala foi palpável. Diana, vermelha de vergonha e fúria, tentou protestar. O CEO, que estava a par do meu segredo familiar há anos e que estava cansado da má conduta de Marcos, apenas assentiu, mal contendo um sorriso, e discretamente acionou o botão de segurança. Diana foi escoltada para fora, sob o olhar perplexo de Marcos. Eu me sentei na ponta da mesa, no lugar tradicionalmente reservado ao presidente do conselho. Marcos, eu finalmente olhei para ele. Minha voz era calma, fria e absolutamente profissional. Eu não sou Ana, a noiva humilde e ingênua. Eu sou Ana Ferreira, a presidente do Conselho de Administração e a acionista majoritária da LogiCorp. Eu não precisei dizer mais nada para que a verdade o atingisse como um raio. O queixo de Marcos caiu. Seus olhos se arregalaram em negação e medo. A realização de que ele havia traído a dona de sua vida profissional era visível em seu rosto. O resto da sala, composto por diretores que respeitavam a discrição da família Ferreira, apenas manteve uma expressão neutra, assistindo ao espetáculo. Em seguida, executei o clímax da história. Eu apresentei os resultados da auditoria, lista por lista. Você usou recursos da empresa para benefício pessoal, Marcos. Isso é fraude. Você abusou de sua posição e, mais importante, você demonstrou uma total falta de integridade, que é inaceitável em qualquer nível de gerenciamento da LogiCorp. Marcos tentou argumentar, gritando que eu era uma louca ciumenta e apelando para a mulher que ele ama. Ele se lançou em uma súplica desesperada, dizendo que tudo ficaria bem se eu o perdoasse. Eu o cortei com uma frase de efeito final, que selou seu destino. Eu não estou aqui como sua noiva, Marcos. Estou aqui como seu empregador. E a LogiCorp não perdoa a fraude. Sua falta de integridade, provada pela sua traição pessoal, é um risco inaceitável para esta empresa. Por isso, você está demitido por justa causa e proibido de entrar nas dependências da LogiCorp com efeito imediato. Os seguranças entraram na sala. Marcos, em estado de choque e negação absoluta, teve que ser literalmente arrastado para fora, gritando sobre como eu arruinaria a reputação da LogiCorp. O CEO e os diretores me parabenizaram discretamente pela ação rápida e firme. As consequências foram imediatas e devastadoras para os vilões.
Marcos e Diana não apenas foram demitidos por justa causa, mas o escândalo corporativo foi amplamente documentado, garantindo que suas carreiras em qualquer empresa séria fossem permanentemente arruinadas. A família Peterson, ao descobrir a extensão da minha fortuna e a verdadeira posição de Marcos, ligou para mim em desespero, implorando por uma chance de consertar as coisas e se desculpando pela falta de tato. Eu não aceitei as desculpas. Eu estabeleci meus novos limites por meio de uma nota oficial. Não havia perdão, apenas as consequências frias e duras da lei e da ética corporativa. Eu assumi a liderança da Logicorp, reformulando o setor de ética e transparência e revertendo o declínio de produtividade que Marcos havia causado. Eu me senti verdadeiramente livre e, pela primeira vez, respeitada pelo meu valor, e não pela minha fachada de humilde. A maior lição foi que a verdadeira traição não foi a do corpo. Foi a traição da confiança e a arrogância de subestimar uma pessoa baseada apenas na aparência social. A minha vitória não foi humilhá-los. Foi proteger o que era meu e provar meu próprio valor para mim mesma. A verdadeira força estava em meu conhecimento e em minha capacidade de agir em silêncio e com precisão cirúrgica. Hoje, a Logicorp está mais forte do que nunca e eu sou a presidente, uma líder respeitada e temida. Nunca mais me permiti ser subestimada, e meu casamento foi o melhor cancelamento que já fiz. Alguém já tentou se aproveitar de você por subestimar sua verdadeira força? Conte sua história nos comentários.